Olá, olha só, eu decidi fazer esse vídeo porque já tem quase um mês que a gente precisa fazer uma reunião com todo mundo do Pontal, mas como é muito difícil juntar, né? Já foi um sucesso no workshop, mas naquele dia também já seria muito puxado, então hoje eu venho aqui para falar cinco pontinhos de um assunto muito importante para todas nós e para a obra também, né? Então assim, vocês lembram que abriu um comitê para captação de recursos financeiros para a gente reformar a Casa da Serra. E quando foi abrir esse comitê, no grupo das pessoas de casa, foi pedido quem poderia ser voluntário para fazer parte desse comitê, que precisava de uma pessoa de cada centro. E aí, passados uns dias, ninguém se oferecia, eu me ofereci. Por conta de. Eu sei que a maioria já tem muitos, está bem sobrecarregada, e eu acabei me oferecendo e fui aceita. Tá, daí depois disso, nós tivemos algumas reuniões. E a ideia é que a Susan, né, como procuradora, e outras pessoas também que está coordenando esses grupos, esse grupão do Brasil inteiro, falou foi assim: a ideia era não sobrecarregar o conselho local de cada centro e as diretoras em geral ou pessoas que já têm encargos. Por quê? Porque essas pessoas já têm muitas demandas, então a ideia era que uma pessoa que não tem encargos assim ficasse encarregada disso e assumisse isso para facilitar que levasse bastante bem a sério, para que pudessem exigir que essa pessoa levasse bem a sério. Então eu agora estou encarregada disso e preciso levar a sério. Mas ninguém faz nada sozinho. E a ideia já era essa pessoa coordenar essa coisa para que todo mundo do centro se envolvesse e entendesse, né? Mas que as pessoas não precisassem perder tempo participando de reunião, entendendo, pensando. Só que todo mundo tem que estar envolvido, até porque ninguém faz nada sozinho, certo? Em alguma dessas reuniões, nós tivemos a presença do pai da Cissa, aquela numerária de Curitiba. O pai dela é supernumerário, a mãe também. E nessa reunião geral foi muito bacana, né? Porque você imagina assim, pessoas de todos os supernumerária, descritas, numerária auxiliar, do Brasil inteiro ali, que sabendo que tinha uma missão, né? E como ele falou, né? E ele fazendo uma reunião, dando um exemplo de que se a obra, tudo que a gente tem hoje na obra, é graças às pessoas que foram ajudando, né? Até hoje, fazendo tudo que puderam, um a um, e nós também, né? Cada uma de nós, né? Foi se dedicando, cumprindo nosso dever cada dia e também buscando ajudas e estando no nosso lugar, para que hoje tivesse essas ferramentas de apostolado para que as almas encontrassem a Deus e fosse melhor ser humano e na sociedade tivesse levando Cristo para o cume das atividades humanas, né? Então, o segredo realmente é a gente entender assim que tudo está ligado com o espírito da obra. Até para conseguir dinheiro, a gente tem que pensar que está baseado na santidade e no apostolado, né? Por quê? Porque quando a gente se preocupa com o apostolado, né, ou com a nossa santidade, a gente vê que a gente não é anjo. Nós somos pessoas, somos somos seres humanos e temos a parte corpórea, que é material. E isso precisa ser sustentado. E as pessoas do apostolado, elas também usam da parte material da obra. E elas precisam ter consciência de que elas precisam não só pagar ali há 3 dias a comida e o lençol que lá foi lavado. Não, elas de certa forma, se elas amam a obra, desfrutam da obra, elas é normal, não é nada demais, não é super generosidade, não.
é básico, né? Eu tenho que contribuir para que isso sirva para outras pessoas, né, que são corpóreas, usem para ajudar as suas almas, né? Então, isso tinha que ficar muito natural na nossa vida. E tanto que ele falou assim que quando quando a gente abre uma campanha, uma promoção, não deveria nem existir isso de abrir uma campanha para Casa da Serra. Deveria ser, que foi o que eles conseguiram fazer em Curitiba, né? É, é uma campanha perpétua. A parte final, assim como a gente faz apostolado para que tenha retiro sempre, círculo sempre, o dinheiro entrando tem que ser sempre também. Tem que ser contabilizado todos os meses, sempre, independente de que está construindo uma coisa ou não. E essa ideia foi muito bacana, né? E o que ele foi falando, né? Agora, o que a gente tem que fazer? Ele falou, agora tem a Casa da Serra. Mas, independente da Casa da Serra, por exemplo, Pinhais, teve uma vez que teve um acidente, uma calamidade lá, destruiu Pinhais, foi mais de 1 milhão para arrumar. Então, aquilo ali, se não tivesse um caixa, né, que eles estavam conseguindo uma média de 900 mil por mês e punha no caixa. Como é que ia arrumar aquilo? Então, conseguir dinheiro a cada mês, sempre, ter uma constância nessa captação de recurso financeiro, favorece que a gente vai mantendo as coisas conforme qualquer família normal, qualquer pessoa que tem sua casa, por exemplo, qualquer uma de nós tem lá um de custo médio de pensão, eu vou comer, eu vou beber, mas de repente quebra um dente, né? Tá fora, às vezes você não estava contando com aquilo, já gasta R$ 2.000, vou parcelar, mas é um dinheiro que sai. Precisa fazer uma cirurgia, você paga convênio, mas depois tem um monte de fisioterapia, convênio não cobre, você vai ter que fazer uma coisa extra, é um dinheiro extra. Então, a vida de qualquer pessoa, qualquer nação, qualquer empresa funciona assim. E a obra está no meio do mundo, né? A obra ou qualquer instituição, inclusive a igreja, né? Por quê? Porque nós somos do mundo, sem ser mundano, né? E então a gente tem que ver isso com muita naturalidade, né? E com muita naturalidade e com muita responsabilidade. E aí, assim, agora é a Casa da Serra, depois pode ser outra coisa. É importante ter um caixa. Isso é uma ideia que é interessante entender para a gente não se assustar quando for cobrado e quando for combinado assim a meta de cada um, uma sugestão de como a gente vai fazer a cada mês, tal. E como, né? Como através da nossa busca de santidade e apostolado. Eu vou dar aqui 2 exemplos, né, que ele falou e que é muito interessante e que cada uma já deve fazer isso, né? Mas ele falou assim que, por exemplo, a esposa dele, né? Ele falou assim: a minha esposa nunca teve isso de ir para cabeleireiro, né? Fazer, quando muito, ele fez 2 vezes na vida para ir para um casamento, né? Então, por que ela não fazia isso? Porque era a forma como elas tinham muitos filhos, era a forma que ela tinha de dar a contribuição dela. O dinheiro que ela gastaria com unha fora, cabelo, um tratamento, tal, uma coisa assim fora, ela já separava para dar a contribuição dela, porque ela não tinha como tirar de outra coisa. E isso, ele deu vários outros exemplos, mas para resumir aqui, eu vou falar esse, tá? E do apostolado, né? E ele falou assim, por exemplo, muitas famílias têm aqueles finais de semana que vai pro McDonald's, que vai comer fora, e tem, vamos fazer essa diferença, né? E muitos casais em casa, né? Muitos supernumerários, esse dinheiro que faria isso é o que vai fazer com que juntar aquilo ali e a sua contribuição para a obra, né, ou para o apostolado, que é o que consegue fazer, porque está tudo muito caro e todo mundo tem dificuldade, né? Então eu fiquei pensando nós todas, né? Eu pensei em mim, por exemplo, né? Quem mora sozinha, por exemplo, às vezes tem aquela situação, né?
Ah, vou acabar pedindo uma comida fora, que sai mais barato. Às vezes sai mesmo, dependendo do que você não tem em casa, ou tempo tal, é verdade, né? Mas a gente sempre tem que se policiar, né? Eu preciso mesmo, né? É R$ 29,90. Tá, mas eu preciso mesmo, né? Porque se você não gastar aquilo ali, né? Eu penso muitas vezes no Uber, né? Porque eu já posso andar de graça. E nesse negócio de comer comida fora, né? Porque outras coisas, às vezes, eu não gasto tanto. Mas eu não posso usar shampoo, né? Não preciso tanto e não posso usar. Tem que ser tudo neutro aqui, né? Eu já não uso condicionador, eu não faço grandes cortes, grandes coisas. Então, na verdade, a gente pensa isso, né? O que que eu faço que eu preciso desse produto, né, de Downy para minha roupa, ou um vinagre é suficiente para nem estragar a máquina e cortar lá a força do sabão nas fibras da minha roupa, né? Então, cada pessoa que mora individual vai pensar as suas coisas. E quem está no centro pensa o que pode fazer individualmente, né? Ou em conjunto, né? Ou em conjunto. É, Às vezes a gente quer comprar um monte de caixa, né? Um monte de caixa para arrumar as coisas, né? Ou potes de plástico para arrumar. E a gente joga fora e descarta no lixo, ou às vezes até no lixo orgânico, caixas de papelão, caixas de plástico, baldinhos, potinhos, né? E aquilo lavadinho, tirado o rótulo, colocado um rótulo adequado, pode ser o nosso personal organizer para tudo, para o quarto, para espaço de quartinho de limpeza, gavetas, a parte nossa coisa de cosméticos, né? Para tudo, para biblioteca, né? Para coisas de papelaria. Então é interessante, hoje em dia tem esses papéis que é autocolante, né? E fica legal, né? Então, e é sustentável, né? Então, tudo que a pessoa souber usar, ela pode economizar bastante também. Então, isso. Essa parte da santidade, da pessoa falar, eu vou economizar porque eu sou uma mãe de família numerosa e pobre, né? E esse tudo que eu economizar eu já sei que está rendendo para os apostolados da obra, né? Vou fazer a minha parte. Não precisa nem ficar falando, divulgando. E o apostolado é saber falar com as amigas, né? Fazer aquela lista. Isso é o que ele falou, tá, gente? Eu estou repetindo que o senhor Ney, que alguém que já assistiu, ouviu ele falar isso. Para não passar assim o vídeo dele, que é de 2 horas e não sei quanto, eu vou tentar resumir aqui nos 20 minutos, tá bom? É, o apostolado, né? Ele falava isso, assim, que ele foi de círculo em círculo. Ele que pediu para fazer isso, ninguém mandou ele fazer. Ele teve a ideia, ele pediu e ele falou assim: eu percebi que falando com todo mundo não dava certo. Então ele foi no círculo, ele foi em todos os centros, os grupos que tinha, pedia licença, assistia o círculo junto um dia lá, chamava um por um, sentava e falava assim: olha, eu queria fazer com você a lista dos amigos que você tem. Quem são as pessoas que você tem assim, que você conhece, que são seus amigos, que já frequentou, que frequenta, que pode frequentar? Faz uma lista aí, tá? Essas pessoas, como que você pode explicar que elas são necessárias para que a obra se mantenha aqui em Curitiba? E por mês, do seu orçamento, quanto que você pode dar? R$ 5 todo mês? Que dia do mês, né? R$ 10? Não foi exatamente assim que ele falou, se alguém viu, tal, mas é isso. Talvez não foi com essas palavras, mas é exatamente isso. Eu até pensei, meu, que coragem, né? Mas ele falou, gente, e daí tinha gente que já estava com 70 e poucos anos e já não frequentava a obra, já tinha frequentado lá muitos anos atrás, já sentia. Aí eu falei, não, meu, a obra precisa de você, você conhece um monte de gente. E a pessoa começou a pensar ajudando com dinheiro e voltou a frequentar o círculo. Voltou, daí começou a levar neto, começou a ser responsável de uma coisa, de outra. Então, assim, nós vamos conseguir dinheiro para ajudar os meios através do nosso espírito, nosso carisma, que é santidade e apostolado no meio do mundo. Então, a gente não vai fazer nada diferente, né? Que é a nossa santidade e o nosso apostolado. Isso achei muito legal.
E por quê, né? Então, sempre essas perguntas, né? Quando, como, o quê, por quê, né? Os cinco F, sei lá, esqueci agora, né? 5 Ws, né? Uma coisa assim. O porquê, né? Porque o Opus Dei está em nossas mãos. E não preciso falar muito sobre isso, que todo mundo já sabe, né? E se a gente. Eu sempre penso assim, meu, por que que eu tô no Opus Dei, né? A gente passa por tantas coisas, por tanta dificuldade, né? Todo mundo passa. Acho que não tem ninguém que está na obra e não passou por dificuldades, né? Por provas, por situações que você mesmo nem sabe por que você está acontecendo aquilo, que você fala, caramba, né? E você não entende, você não se entende, né? Você não entende outros, né? E que são provas mesmo, né? E você não se sente o lixo, né? Quem nunca, né? E aí você lembra, né? Mas eu tenho uma vocação, Deus me chamou, né? E se a gente segura isso, não é à toa, né? Se a gente tá aqui, ninguém tá porque tá brincando, né? Todo mundo tá porque, eu pelo menos penso isso, toda pessoa de casa tá levando muito a sério, né, a sua vocação, senão não estaria aqui. Então, a obra está nas nossas mãos. E só que o futuro, a obra veio para, né, para muitos e por todos os, enquanto houver mundo, né? Então, daqui 700 anos, né, a obra vai existir, mas vai estar na mão de outros, porque nós já vamos estar, se Deus quiser, no céu. Só que esse futuro, ele depende de nós que estamos aqui agora. Assim como agora tudo que a gente tem dependeu daqueles que chegaram aqui no Brasil primeiro, dos que estiveram lá no comecinho com o nosso padre, que dependeu do sim do nosso padre, que dependeu do sim de Nossa Senhora, que dependeu de Jesus na cruz, né? E isso é lindo, né? Assim, é romântico, é poético, né? Falando assim, né? Mas cada um na sua vida, né? Carrega seu dia a dia, sua cruz. E, é, e esse esforço, né, de cada um fazer o que pode, né? Eu acho que aqui é o seguinte, por exemplo, uma das coisas que talvez seja sacrificado por exemplo, a gente ter a humildade, né? Eu, por exemplo, tá me custando pra caramba. Ter que conversar isso, resolver isso. Talvez seria mais fácil você marcar um trabalho para fazer, fazer aquele trabalho, tentar conseguir um trabalho, pegar aquele dinheiro e entregar aquele dinheiro, ou ir num cara muito rico, tentar pedir um negócio. Mas não é a minha obrigação aqui, aonde eu ofereci ajuda. A obrigação é fazer isso que eu estou fazendo, né? Movimentar o centro para todo mundo se dar um passinho a mais, e acredito que muitas já estão fazendo muito mais do que eu faço habitualmente, quando eu ando fazendo muita coisa. Mas, de toda forma, se cada uma de nós fizermos, não sei se é assim que fala, mas se cada uma fizer o que um pouquinho a mais, e principalmente se comunicar, né? Comunicar assim, ou a comunicação no sentido de querer ouvir o que vai ser dito, né? O que vai ser combinado, e fazer a sua parte e falar, né, para a gente contabilizar isso e poder contar com cada pessoa de forma prática, nada muito enrolado, porque a gente sabe que ninguém tem muito tempo, e dando dicas também do que pode ser mais prático, porque eu percebo que as pessoas são muito inteligentes no Pontal e todas as administrações, as auxiliares, eu sempre percebi, são muito espertas, né? Então, cada um tem muito a contribuir nesse sentido do que é prático, né? E para a gente, cada um fazer algo para a gente chegar na meta, tá? Agora, dessa reunião que teve, eu quero falar como é que fica o quarto ponto, como ficou a situação do Jacamar, né? Então, assim, essa reunião com a Susan, com esse senhor que era do Brasil inteiro, a Denila, ela montou um comitê, né? Eu tô contando tudo para vocês entenderem, né? Porque eu acho que nada melhor do que a transparência para a gente saber quem somos nós nessa barca enorme, né?
financeira. Então, assim, a Denila, é, ela teve uma ideia, eu não sei se foi ela ou outra, mas assim, ela coordena um pequeno grupo que é o Jacamar. Então, assim, nessa operação aí, Casa da Serra, né? Ela pediu essa autorização, então ela montou esse pequeno grupo. Por quê? Porque, assim, o Jacamar, o prédio Jacamar e todos os labores que tem no Jacamar tem um custo muito alto, né? Por ser um prédio, por ser onde está, por tudo, né? Por ser muito rotativo, tal, né? Por ser vários labores, tal, enfim. Tem um custo muito alto só para o que ele precisa todo mês para tudo. E ainda com isso, né, com essa demanda que vai ter todo mês, ela então foi uma autorização de que a gente fizesse assim um comitê paralelo. Então a gente não vai ficar só o Pontal sozinho, tá? Então nós vamos ser assim: Pontal, Jacamar, Delta, Delta Mais, vai estar tudo junto, liderado pela Denila. E aí, por quê? Porque assim, vamos dizer que a gente vai fazer um café da manhã para ganhar dinheiro. Então, o pessoal do Jacamar vai ajudar a vender convite, entendeu? Ou elas vão fazer um negócio, a gente vai ajudar a fazer umas comidinhas, entendeu? Então, assim, claro que tudo bem combinadinho, entendeu? A gente vai tentar trabalhar junto para alcançar a meta mensal do prédio inteiro. Não preciso explicar mais, se alguém tiver alguma dúvida, me pergunta. Agora eu vou falar a meta que é até dezembro por mês do prédio do Jacamar. Eu não achei muita por tanto de gente que é. Assim, dá R$ 31.500 por mês, se fosse pensar nesse assunto da Casa da Serra, tá? Por quê? Porque esse dinheiro da Casa da Serra deu uma média de 7 milhões de reais. Então, dividido todo aquele grupão lá, por todo esse, do Brasil inteiro, para nós deu R$ 31.500 por mês, tá? Acho que até dezembro. Então, eu pensei assim, dividindo em três, para o Pontal, que somos 25 pessoas, que é um centro, né? Porque nós somos pessoas, a gente tá ali e tal. Dá 10.400, assim, só para dividir em três. Não quer dizer que é isso, porque também tem a supermercado, mas vamos pensar assim, R$ 10.400. Esses 10.400, para a gente ser bem objetiva, tá? Dividido em 25 pessoas, dá 416 por pessoa ao mês, até dezembro. Só para a gente ter um prazo, tá? Não vamos parar em dezembro, mas... Então, nós teríamos vários métodos. Eu não sei vocês, mas quando eu penso assim, R$ 416 por mês... Até poderia fazer o cálculo por dia, dá um pouco mais de R$ 10 por dia. Não é uma coisa do outro mundo se a gente for pensar assim, para o tanto de gente que a gente conhece, a nossa família, rifa que a gente pode fazer, mas também não é fácil não. Às vezes hoje em dia todo mundo faz rifa, tá tudo muito difícil para todo mundo. Ao tempo também, né? A coragem, que eu não sei vocês, eu tenho vergonha, eu penso que não. Eu tenho vergonha até de pedir as coisas para vocês, imagine para o pessoal fora. Então, assim, existe aquela sugestão que eu falei antes, que é aquilo do método Curitiba lá, de fazer a lista com as pessoas, com as amigas, que se vocês quiserem, eu pensei, pedi, tudo que eu tô fazendo aqui, gente, eu já conversei com o conselho local, tá? Por quê? Porque, assim, até vou fazer um parênteses aqui. Nessas reuniões que a gente tem, grandona, assim, tudo que é falado lá, eles falam, tá, então aqui a gente tá falando tudo isso, vocês têm liberdade para fazer o que quiser, tá? Mas não é para sobrecarregar o conselho local, mas não é para ter nenhuma iniciativa que não seja passada por quem está coordenando, e essa pessoa vai resumir e passar a coisinha para o conselho local, para ela autorizar ou não e dar o sinal sinal verde, pode fazer.
entendeu? Então não é para ficar sobrecarregando o conselho local, mas não é para deixar de pedir autorização, de que eles vejam se aquilo é sensato. Porque já teve uma pessoa aí que estava fazendo loucuras, porque ouviu o negócio e o conselho local não sabia. Então já deram esse aviso pra gente, tá bom? É com muita boa vontade, mas às vezes vai prejudicar até a saúde da pessoa, né? Então a gente tem que saber que na obra é assim, tá tudo certo. Então a gente vai fazer desse jeito. Por exemplo, isso que eu tô fazendo agora, já combinei com o conselho local, né? Porque eu tô aqui preocupada de como repassar isso. Então, enfim. E aí, no caso, né, continuando aqui, se depois for o caso, uma coisa que eu comentei com uma pessoa do conselho local, né, é uma possibilidade eu ir na X e conversar com cada uma da X e para ver assim, o que você tem de ideia, o que você me sugere, o que você acha que eu poderia fazer como coordenadora, ou que amigas que você tem que você acha que daria, e eu anotar aquilo, eu trabalhar sobre aquilo com uma ideia de vocês, entendeu? Eu tentar organizar e ir cada vez numa X, falar com cada um tempinho, no horário que vocês acharem bem, no dia que vocês acharem bem. Ou então também, enfim, tem várias coisas que a gente vai poder fazer. No entanto, eu tô aberta, né? Eu quero que vocês me falem, né? Ou desse vídeo aqui, Cleuzinha, aqui você podia também ter falado isso, tal. Então, tudo que vocês quiserem de sugestão, não quero picadinho. Eu quero que me passe no meu celular uma coisa, ou um vídeo, ou uma coisa escrita, objetiva, que aí, isso daí eu vou separar, fazer uma documentação com tudo isso, para ser material pra gente mandar ver, tá bom? Só que nesse mês, antes de tudo isso, de eu saber desse comitê, lá no começo do ano, eu preocupada que eu não tinha conseguido fazer nada, eu já tinha pensado e reservado uma data, olha como são as coisas, eu já tinha reservado uma data de fazer aqui um tipo de um café, alguma coisa assim, um tipo de um lanche, um brunch, como às vezes eu faço na minha família quando tem aniversário. Aliás, desde o ano passado eu já pensei isso. Para ganhar algum dinheiro para minha contribuição da FESO, né? Então eu já tinha pensado, idealizado. Não sabia como eu ia fazer, mas eu já tinha pensado. E eu já tinha reservado o salão do prédio. E aí, quando saiu tudo isso, eu conversei com a Denila, conversei com o conselho local, e só que eu não tive condições de falar isso com vocês. Só que elas falaram assim, manda ver, vamos fazer. E vai ser no domingo que vem, o próximo domingo, dia 26 de julho, que é o dia que eu posso e que aqui eu tenho ele livre, o salão, para aproveitar. Isso daí, o que vai acontecer? Eu vou precisar preparar. Eu já tenho uma forma de fazer que para mim não é uma coisa do outro mundo, entende? E eu tenho um dinheiro que eu também um dinheiro que eu vou receber, que é para pagar uma fatura do meu trabalho, e que eu vou poder usar para comprar matéria-prima, mas eu preciso da seguinte ajuda de todas vocês e do prédio, que é assim, eu vou montar tudo isso hoje, eu vou criar os convites e uma forma de pagamento, e eu preciso que até quinta-feira todo mundo venda o máximo de convite que a gente possa vender. E seria o ideal a gente vender pelo menos uns 100 convites. Seria assim, uns 120. Porque eu vou separar assim, como se fosse de 30 em 30 pessoas. A gente vender os convites, por exemplo, olha, das 10 até as 11. Porque uma pessoa que vem para um chá beneficente, se ela vem por 1 hora, que nem se ela fosse comer num restaurante, tá ótimo.
ela vem, come, fica 1 hora e vai embora. Daí aquele grupo, que cabe 50, né? Mas aquele grupo de 30 vai embora, chega outro. Então, assim, das 10 às 11, das 11 ao meio-dia, do meio-dia a 1. Aí depois a gente põe, tipo, das 3 às 4, das 4 às 5, das 5 às 6. No total, dá 120 pessoas. Eu tô pensando assim, sempre tem o pessoal atrasado, né? Como cabe 50 pessoas, 45, 50, esses atrasados ficam nesses lugares que já são a mais. Ou adiantado ou atrasado. Então eu não vou passar aperto. E eu preciso da seguinte ajuda, que vocês me coloquem, vendam, não só vocês aqui do nosso grupo, as outras lá também do prédio vão vender, mas eu preciso falar isso com vocês, especialmente do Pontal. E outra coisa, a turma do Pontal e também a do Jacamar, se quiser, né? Eu vou fazer um plantão, um turno de plantão para receber ajuda aqui de vocês. O que eu pensei? Eu pensei assim, ó, tem uns lanchinhos que tem que fazer, tem que repor as bandejas, a gente tem que lavar alguns pratos, xícaras, tal, né? Tem que receber as pessoas. Então, se eu tiver com 2 pessoas comigo, 2, 3 pessoas comigo, a cada 2 horas, seria maravilhoso. E daí o que eu pensei? Como todo mundo está na guerra, a gente faz um plantão, por exemplo, no sábado, vem 2 para ficar comigo um período, outras 2 no outro para a gente preparar. Aí no domingo, na parte da manhã, vem 2 num horário, depois 2 no outro, vai ser sacrificado? Vai, mas olha, pro dinheiro entrar, a gente tem que sacrificar. Outra coisa, aquilo que eu falo, né, que o senhor lá falou. E que eu penso, eu sempre pensei isso. É mais fácil a gente conseguir 10 mil vendendo alguma coisa, fazendo bolo e vendendo, pedindo dinheiro para um cara muito rico, até no governo, se a gente for atrás, sim. Mas essas pessoas que vão passar e receber um sorriso, uma palavra nossa, que nós temos assim a graça de ser filha do nosso Padre. E essas pessoas estando em contato com a gente, né? E a gente podendo olhar para elas, pedindo que elas ganhem o céu. Isso, gente, tem um valor muito mais do que essa meta. Isso é um apostolado direto. E às vezes, através disso, essas pessoas vão poder confessar, né? E vai entender o que é a obra. Então, assim, quantas pessoas que às vezes acham que a obra é muito seca, é muito séria, retiro de silêncio. Às vezes é numa hora dessa, assim, que a pessoa fica, eu fui num negócio, num café que teve da obra. Vocês viram a festa de Natal do Pontal esse ano, com aquele senhorzinho, o vô da Lena, fazendo aquela baguncinha de cantar? Daí meu irmão, que é super sério, foi cantar também. E ficou uma coisa tão agradável, né? Teve pessoas de casa que falaram, não tive tempo, não tinha família lá, então não fiquei. Eu achei estranho, então eu acho assim, numa hora dessa, fica. Porque ficou pouquinha gente de casa. Se você puder, fica, porque a sua presença é importante, né? A sua presença sempre vai ser importante, porque é uma forma das pessoas verem mais gente de casa. Então, assim, a gente às vezes não vale nada. Eu, por exemplo, me sinto assim, muitas vezes. E quem me conhece de perto sabe. Mas Deus nos escolheu, né? E querendo ou não, a gente tem a graça de Deus. Então, isso daí, ó, tem um valor que a gente precisa acreditar nisso, né? Acreditar nisso. E eu falo para vocês, o fato de estar começando a organizar nessa segunda-feira, sem dinheiro, sem ter conversado antes, é uma forma de acreditar na graça, né? Acreditar no milagre. Antes de vir aqui fazer esse vídeo, eu já fiz uma oração aqui para Dora, pedindo para ela, né? Vou aqui organizar, né? E vou organizar as coisas por escrito, o cardápio direitinho, tô aqui pensando.
É uma coisa que eu já, para mim é simples fazer isso, porque é uma coisa da minha rotina, a vida inteira eu fiz isso. Então, sinceramente, é a minha profissão, então eu não vou encontrar uma mega dificuldade. Mas sempre é complicado. Eu vou parar por aqui e agora, esse daqui é o primeiro que eu espero de muitos. Uma coisa que ajuda muito, eu vou finalizar com isso, é assim. Quando as pessoas pensam assim, por exemplo, todo primeiro domingo tem o café da manhã do Pontal. Ela já às vezes se organiza para ir tomar o brunch do Pontal. Vou levar uma amiga. Nem vou fazer café da manhã em casa, nem vou almoçar porque eu vou comer no Pontal. Isso também favorece essa rotina, essa constância, também favorece que a gente tenha um valor fixo, numa coisa fixa, que até a gente fica um pouco mais tranquila, não fica toda hora inventando moda. E junto a isso, a gente pode ter umas banquinhas com algumas coisas. O cartão da Anaí, um artesanato, uns bolos da Cleuzinha, né, ali bem embrulhadinho, que a pessoa pode comprar para levar para gente, para aniversário, para ela comer, ou para ela presentear. Umas bijuterias, o bazar da Rita. E seja como for, né? Quem tiver ideia, pode me falar. Mas por quê? Porque assim, a supernumerária pode ir lá com os filhos para comer, para não ter que fazer café da manhã em casa. A gente pode dar um desconto para quem for com um grupo maior, tipo assim, cada 5 convites você ganha um, né? Para quem comprar até uma semana antes, paga menos, tem um valor menos. Eu fazia assim lá em Veleiros, né? Ou na Indiana. Tipo, o negócio era 50, paga 30, né? Aqui a gente vai ter que fazer mais caro, porque senão nos dias de hoje a gente não ganha nada. Mas é isso. Então, o que eu queria dizer para vocês é o seguinte, que vamos em frente, que atrás vem gente. Tá dando 40 minutos, mas é menos do que o senhor fez lá, que foi quase 2 horas. E eu espero que vocês tenham assistido até aqui. Eu vou rezar de verdade para cada um que assistiu isso e que levou a sério. Eu espero que vocês rezem também por isso. É o que eu mais conto é com a oração, tá bom? Mas eu conto também com a ação, tá? Com a ação e o sacrifício, né, de vocês contribuírem aqui com a sugestão, com a presença aqui me ajudando. E as que sabem fazer coisas assim, sabe? O bolo, tal. Porque, lógico, tudo que a gente puder fazer a gente mesmo, com algum recurso, facilita muito, né? Eu vou tentar fazer o máximo de coisa para poupar o sacrifício de vocês terem que fazer, mas eu acho que também, assim, Cleuzinha, eu posso fazer 3 bolos de cenoura, né? Ótimo, porque eu vou precisar de 12 bolos. Então, é ótimo, né? Eu agradeço. Eu posso fazer pão sírio, ou fazer um curau, né? Aquele curau maravilhoso, né? Posso fazer aquele tanto de curau que eu fiz, que a Dani fez, é maravilhoso. Aquele ali, já pensou? A gente põe ali para as pessoas servir. Posso fazer iogurte, esse iogurte que vocês fazem que é tão bom, né? E a gente paga o material e daí tem isso, é um recurso maravilhoso. Posso fazer uma geleia X, né? Tá bom? Então é isso, gente. Muito obrigada. 40 minutos abençoados. E é isso, tá bom? Um beijo, fica com Deus e que nosso Padre e todos os que estão no céu nos ajude, tá bom? Beijo para vocês, conto com vocês e que a nossa meta aqui, nosso centro, cumpra a nossa parte e que todos os que estão fazendo também cumpram, que a Casa da Serra seja um lugar de muitas conversões, acho que já foi a nossa, a cada vez que a gente esteve lá, e que seja de muitos, e que todas essas casas, como disse o senhor Ney lá, que daqui uns anos vão ter muitas outras casas, não é só a Casa da Serra, porque a obra está crescendo muito, né? E a gente é um pedacinho, né? A gente é a obra, mas é um pedacinho pequenininho que a gente nem imagina o quanto que a gente é, mas nós somos muito importantes. Um beijo para cada uma, amo vocês.